Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast Voando Alto. Gente, hoje eu tenho assim a alegria de receber uma pessoa que eu admiro muito. Nós nos conhecemos, ele, a esposa dele, né, numa missão lá no norte de Minas. Então, eu fico muito honrada assim de recebê-lo hoje, porque eu vejo toda a trajetória dele, sabe, até aqui. Então, já queria apresentar para você ele que é empresário, ele vai contar aqui um pouquinho dessa história pra gente. Ele é também líder espiritual, né? Ele tem uma célula e ele faz palestras. Vocês vão apaixonar com a história dele e eu garanto para vocês que vai edificar a vida de vocês também. Muito prazer, Marco Laviola. Prazer é meu, Lívia. Que honra te receber aqui, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Vai ser um Imagina. prazer a gente conversar juntos aí. Vamos sim, vamos compartilhar muita coisa aqui hoje, né? Para você que não conhece ainda, esse aqui é o Estúdio RVL, tem toda a estrutura para você gravar aqui o seu podcast. Então acompanhe tudo aí e ó, antes de tudo, já curta, já ative as notificações se você ainda não segue esse canal, né? E mande aí para todas as pessoas para essa mensagem chegar e o YouTube e o Spotify também entender que essa mensagem ela é relevante. Marco, sempre começo aqui o nosso podcast contando mesmo do zero a história, né? Eu ainda não conheço tão a fundo a sua história, então vai ser um prazer assim conhecer realmente quem é o Marco, de onde ele veio, né? Se você já era cristão ou não. Nós vamos falar todas sobre essas coisas e aí você pode ficar à vontade para começar a Maravilha, sua história. obrigado. Cumprimentar também todo mundo que está assistindo. Fica até o final, que eu Vai acredito valer a muito pena, que né? vai ser algo que vai agregar na sua vida. Amém. Bom, Olivia, tudo começou. Minha mãe vem do interior de Minas, Aham. casou com meu pai, muito nova. E meu pai, ele termina com a minha mãe quando eu tenho 1 ano de idade. Então eu vim de uma família que teve esse divórcio. Então foi um, Bem um momento cedo, né? muito desafiador para mim, que chegava assim, eu com 6 anos de idade, meu pai e minha mãe sentavam e falavam assim, com quem que você quer morar? Então Nossa. eu passei uma juventude com uma desestrutura muito grande familiar. E como a minha mãe veio do interior, ela teve que trabalhar. Ela não foi ensinada a trabalhar, ela teve que começar a trabalhar. E aí eu fui criado por 3 tias e minha avó. Então eu tive uma desestrutura familiar muito grande. Você tinha esse contato com seu pai ou vocês também acabaram se afastando? Bom, eu tinha um contato com meu pai, mas ele não era um pai presente. Ele não sabia da minha vida. Final de Uhum. semana ele me pegava de vez em quando, me levava num shopping, era legal o que ele fazia, mas ele não estava dentro da minha vida. Então minha mãe teve que assumir tudo. Ele Nossa. nunca envolveu financeiramente, então minha mãe teve que direcionar esse lado também da Uhum. família. E o quão importante é, né? A gente sabe que a nossa. Como é que eu até esqueci o nome aqui, mas a nossa personalidade, né? Ela é Uhum, formada até os 7, 8 anos é de isso aí. idade. Então, ou seja, você durante esse período, você teve todas essas turbulências, né? E Várias. que na sua cabecinha eu imagino que ficaram bem Foi. confusas, Foi né? tenso. Foi muito tenso. E aí, aconteceu uma bênção. Quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe conseguiu me tirar desse ambiente. Não que seja ruim, mas é porque não tinha uma estrutura. Como eu era criado por 3 tias, cada uma fazia uma coisa, cada Uhum. um falava uma coisa. Cada um Minha avó ensinava também. o que tinha ali para Cada uma ensinar, né? pegava uma parte da minha vida e era uma mistura muito grande. Então era muito confuso para mim. Imagino. Aí com 11 anos a minha mãe conseguiu que a gente morasse só, eu e ela. E aí foi muito legal porque ali eu consegui ter uma direção melhor, conversando com ela, conectando com ela, mas ela não tinha tempo para cuidar de mim. Pra Uhum. você ter ideia, Lívia, eu morava sozinho com 11 anos. Ela saía cedo, chegava tarde, tinha dia que eu não via a minha mãe. Meu Então Deus. se eu fosse na escola ou não, ela não sabia. Chegava na reunião, daquelas reuniões de escola, minha mãe não conseguia ir nas reuniões. Então eu fiquei um pouco só nessa parte Sim. da minha E era só história. você de filho. Só eu de filho. Eu imagino para ela também, né? Tipo assim, essa responsabilidade de ter que criar você. Aham. E ao mesmo tempo também eu imagino que o coraçãozinho dela devia ter ficado assim apertado de talvez não poder dar a atenção que você, né, que ela deveria te Uhum. dar naquele momento, Uhum. né? É isso aí. Nossa. Foi bem desafiador, mas ela conseguiu com muita maestria fazer tudo. Sabe aquele capricho máximo? Você vê que a sua mãe tá fazendo o máximo que ela Que ela pode? Então eu pode. nunca Que julguei ela legal. porque eu sentia isso. Eu Uhum. sentia que ela tava dando o melhor. Eu não falava assim, poxa, mãe, você tá trabalhando o dia inteiro, não tem atenção pra Sim, mim. Pra mim era normal, mas hoje, mais velho, eu entendo como deve ter sido desafiador pra ela claro. e as coisas também que aconteceram comigo. Uhum. Empatia, né? Tipo assim, de você Exatamente. olhar e falar assim, poxa,
Assim, Marco, eu tive o meu pai também ausente, sabe? Uhum. E aí, depois de um processo também muito, tanto demorado e doloroso, eu entendi que, na verdade, as pessoas só podem dar o que elas têm É, também, sabe? verdade. Eu falava assim, gente, por que que meu pai, ele é assim? Por que que ele é frio? Por que que ele é mais, né? E hoje eu o amo porque eu Uhum. entendi que talvez foi o que ele recebeu, né? E a Uhum. gente só consegue replicar o que a gente aprendeu, o que a gente recebeu também, né? É verdade. E como que foi a sua, até hoje, né? Assim, com seu pai, por exemplo, como que foi esse processo de... É, a história com meu pai é bem forte, assim. Porque durante muito tempo, quando eu comecei a entender, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu fui deixando ele de lado, assim. Poxa, meu pai abandonou minha mãe, deixou ela sofrer sozinha Sim, e nunca me ajudou. Eu tinha esse pensamento. Às vezes eu passava alguma necessidade financeira e ele nunca ajudou, então meio que comecei a colocar a culpa nele e comecei a afastar. Com 16, gerar uma 17, mágoa, né, também. 18 anos comecei a afastar dele e foi muito ruim, que ele tentava aproximar e eu afastando. Imagina um jovem de 18 anos querendo sair. Então, como eu não tivesse estrutura familiar, eu fazia as coisas que me davam na cabeça. Uhum. Ah, vou beber, vamos beber. Vamos fumar cigarro, vamos fumar cigarro. Vamos pra balada. Aí eu comecei a sair de quinta a domingo. Minha vida era assim. Senhora. E como minha mãe não tinha aquela força para poder direcionar, ela fazia o máximo que ela podia ali, mas deixava fluir. Entendia também que era da idade. Aí eu fui afastando do meu pai. Aí falando dessa questão paterna, eu só consegui resolver agora há uns 2 anos atrás. Que aí entra a espiritualidade que nos ajuda muito nisso. Demais, demais. Então, na história do meu pai foi o seguinte: eu fui deixando de lado, fui deixando, afastando, e ele era um cara que precisava sempre de grana. Ele era taxista, ele ganhava por dia e tinha dia que ele não conseguia. Aí ele me ligava: Marco, você podia me ajudar, meu filho e tal? Aí eu falava assim: pai, eu que sou seu filho, eu que preciso de sua ajuda. Aí ele, não, então, pra mim era muito difícil ter que ajudar o meu pai. E você já trabalhava Já nessa época? Já trabalhava, tinha um eu tinha recurso, 28 anos, 29, 30. Não era questão nem de recurso, era questão da. Travava a minha cabeça. mentalidade Falei, mesmo, poxa, né? eu ajudando meu pai, eu não tinha ainda essa visão que eu tenho agora. Aí entra a questão da esposa, que a Natália me ajudou muito a entender isso. Uhum. Aí eu ficava tentando mudar meu pai. Falei assim, ó, pai, eu não vou te emprestar o dinheiro, não, vou te ajudar a arrumar a sua vida, deixa eu ver suas contas. Eu ficava tentando ajudar meu pai. Mas não tem como ajudar, não tem como você mudar o seu pai. E aí teve um dia que eu lembro que ele me ligou, e aí a gente meio que discutiu. A Natália, com muita sabedoria, falou assim: Marco, seu pai não quer que você. Seu pai não quer os seus conselhos. Ele quer o seu amor. Ele quer o seu entendimento. Ele quer a sua honra. Na Bíblia não diz para honrar pai e mãe. Não é para honrar o pai e a mãe que faz tudo certo. É para honrar o pai e a mãe que são seus. É Então, isso. ou seja, em vez de você tentar mudar seu pai, por que você não honra ele do jeito que ele é? Sim, Aí isso foi um baque para mim. imagino. Mas eu comecei, num primeiro momento eu nem aceitei tão bem. Falei, linda, você tá vendo tudo que acontece? Ela falou assim, eu sei, mas comece a olhar agora o seu pai do jeito que ele é, comece a amar do jeito que ele é. Por isso é importante da mulher ao lado do homem. Sim, A demais. mulher, ela molda o homem. Então, sou Uhum. muito grato à Natália por isso. E olha que forte, Lívia. Eu virei essa chave. Falei, realmente, se meu pai me pedir dinheiro emprestado, eu vou emprestar, não vou falar nada. Uhum. Se meu pai precisar de mim, eu vou ser o primeiro a dar o braço, para puxar ele. Sim, Vou ajudar meu pai o máximo que eu puder agora. E aí, Lívia, o meu relacionamento com ele mudou foi da água totalmente. pro vinho. Ele foi na minha casa, ele não gostava nem de ir na minha casa, porque se ele fosse, eu ia ficar apertando ele. Sim. Eu comecei a receber ele na minha Ai, casa. que Ele foi na bem. casa do meu sogro, da minha sogra. Foi 9 meses que eu vivi assim com meu pai. Tudo que a gente não viveu em 30 anos. Imagina. Só que o que que acontece? Nesses 9 meses, eu recebo uma ligação meia-noite e 20. Ah, Foi numa sexta-feira, já tava sábado de madrugada, meia-noite e 20. O celular dele toca, meia-noite e 20, imagina. Seu pai te ligando. aham. Meu coração já assim, Lívia, Sim, acelerou. porque, né, a Meia-noite e 20, gente não meu pai me espera. ligando. Aí, oi, olha, eu sou um policial. E seu pai sofreu um acidente, eu preciso que você venha aqui agora. Nossa, Marco. Falei, cara, que acidente? Falei, ó, não posso te explicar. Não posso te explicar, mas eu preciso que você venha aqui agora, eu tô te mandando o endereço. Anota aí. E assim, Lívia, meia-noite e 20. Falei, pensa milhões de coisas que aconteceu na minha cabeça. Ou é Imagino. ladrão, ou é alguma coisa. E eu tinha Sim. visto ele E no você não dia. sabia que era, se era realmente um policial, né? É, acordei a Natália e falei, meu amor, e aí? Eu vou. Ela, tá bom, vai.
Eu fui com a cara e com a coragem, chegou lá. Já tinha realmente algumas polícias e ele tinha falecido de AVC. Você tá zoando. E eu vi ele no dia. E aí a gente viveu os 9 melhores meses de relacionamento. E aí eu perdi meu pai. Só que aí Nossa. eu sou muito grato porque esses 9 meses a gente conseguiu recuperar muita coisa. E eu não consegui mudar ele, mas eu consegui amar ele, eu consegui honrar ele nesses 9 meses. Ai, que lindo. Nossa, eu Então, me emocionei é aqui. muito forte. É Essa parte forte. paterna e o bom que deu tempo de ressignificar, Deus me deu a oportunidade de ver ele no dia, foi muito legal, a Que gente bom. conversou, se abraçou, e eu não sabia que seria a última vez que eu ia ver. Então, você que Nossa. está assistindo aí, se você tem a oportunidade de resolver as coisas com seu pai, com a sua mãe, seu pai e sua mãe, eles não querem sermão nosso. Porque nós vivemos numa geração diferente, né, Li? É verdade. A gente tem conhecimentos que os nossos pais não têm, não tiveram. Às vezes você viajou mais que seu pai e sua mãe. E às vezes a gente está num papel de ficar julgando nossos pais. Uhum. Se você tem a oportunidade de conversar com seu pai e sua mãe e resolver as coisas, deixa eu te dar um conselho, resolva. Porque às vezes pode ser tarde demais. É verdade. Eu falo que o perdão, ele pra mim assim, é, eu vejo Jesus assim, sabe? Porque Jesus, ele, tanto que ele nos ensina a perdoar 7 vezes 7, Né? 70, Sim. 70 vezes 7, e realmente é isso, assim, sabe? E é o que eu tava te contando, né? Eu tinha uma mágoa, assim, justamente pelo mesmo processo que você passou. Nossa, meu pai, né? Meus pais separaram, eu tinha 8 anos de idade. Uhum. E eu ficava com aquela mágoa, né? Aquela coisa toda e tal. E quando você libera o perdão, parece que você abre uma porta, assim, sabe? As coisas fluem de uma forma que nunca fluíram antes. Uhum. Então, realmente, libere o perdão. E eu falo que muitas das vezes o outro, ele nem tá sofrendo igual você tá. Uhum. Então, o perdão, ele é libertador muito mais para você. De Uhum. realmente você, assim, olha, eu vou liberar esse perdão aqui, sabe? E deixa que Deus cuide do resto, né? É. Porque nunca é sobre o outro, né? É sempre sobre você, sabe? Uhum. O que que você pode fazer, sabe? O que que tem aqui dentro de você que você precisa resolver? Eu tenho essa frase, né? Nunca é sobre o outro, justamente por isso, É, sabe? Porque realmente nunca é sobre o outro, né? é verdade. Sempre somos nós que temos que, igual você, quando você decidiu, né, Exatamente. mudar essa chave, as coisas Tudo mudou. mudaram. Nossa, e que bênção que você conseguiu ter esse tempo, né? Tem Foi. um filme que eu vi, que eu tô tentando lembrar o nome aqui. Eu só posso imaginar uma história real de uma Não, música. não é esse filme. Eu esqueci, mas conta uma história de uma menina que ela tem um problema, ela tem problema Ah, de tá. Mais que respiração. vencedores. Mais que vencedor. Uhum. Maravilhoso Maravilhoso. esse filme, porque eu lembrei porque ele Aham. também, eles tiveram esse Com processo, né? do E ela teve pai. pouco tempo depois dele Uhum. faleceu. Isso. Então, assim, muito linda a história. Eu não sabia Você que já ele. viu o filme? Obrigado. Você já viu o filme Eu Só Posso Imaginar? Não, esse eu É nunca uma história vi. real de um relacionamento paterno, da música gospel mais escutada de todos os tempos, saiu de um relacionamento dele com o pai dele, que ele Ai, eu ressignificou. quero ver, Fica a quero dica pra você ver. também, o filme Eu Só Posso Vou Imaginar. assistir demais. Assiste, Eu adoro esses fantástico. Eu filmes choro assim. demais nesse filme. Que legal. E como que é hoje, né, assim, o relacionamento com a sua mãe? Olha, hoje nosso relacionamento é o melhor possível, porque eu aproveitei e também naquele momento antes de acontecer com meu pai, eu também aproveitei e ajustei com a minha mãe. Que legal. Porque a Natália, Deus é maravilhoso, porque quando eu me conectei com a Natália, ela em questão de família é muito sólida. É, né? Ela é a pessoa que aproxima da família, ela gosta Sim. de estar num domingo com todo mundo da família, e eu não. Na minha família, Natal Não tinha passa esse cada um para um hábito, lado. né? É. Natal eu já passei vários 25 de dezembro em casa sozinho. Às vezes eu ia na casa de um amigo para poder desfrutar de um Natal. A Natália tem a Sempre família família. estruturada, então ela sempre, pô, lindo, você tá tratando a sua mãe diferente, você não pode fazer isso. Que legal. E aí ela foi me moldando. Então, graças a esse relacionamento com a Natália, que é minha esposa, hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe também. Ai, E que com todos os bom. meus familiares. Que Ela foi me bom. ensinando a um posicionamento de filha, um posicionamento de sobrinho, um posicionamento de Sim. neto. Ai, que Foi legal. legal. E conta sobre você e Nath, como que vocês se Não, conheceram? Como que foi foi isso? legal demais. Gente, Olha, eles são o casal mais fofo do planeta, entendeu? A Nath realmente, ela é toda meiguinha, sabe? Ela é muito sábia, né, a ela é Nath, muito, assim. muito. E eu realmente olho pra vocês e falo assim: "Ai, gente, que Não. fofo".
Olha, eu falo, se tem uma área que Deus me abençoou foi na área de casamento, Amém. conjugal. Eu acho muito porque eu tive essa desestrutura, então Deus foi Deus abrindo a te honrou, mente né? e eu valorizo mais do que o normal também. Sim, Então, para mim, um almoço de domingo com família tem um valor muito grande. imagino. Mas foi muito legal. 2018, eu tava um dos piores momentos da minha história. Uhum. Eu me converti em 2017, em março de 2017, eu entrego a minha vida para Deus. Eu estava no mundo normal, vivendo normalmente, saindo. E aí eu cheguei num ponto da minha vida ali que eu não gostei. Tava com ansiedade, tava com em Uhum. princípio de depressão, tava com resultados financeiros. Sim. Mas eu estava com um problema de identidade muito grande. Porque eu fazia coisas que as pessoas falavam, eu não ficava refletindo. Ah, faz isso que é legal, entra nesse mercado que é legal. Eu fui nesse fluxo, parei num momento muito tenso, E o vazio, né? Eu vazio. falo que antes da gente conhecer realmente Deus, a vida não tem muito sentido, assim, sabe? Eu também senti um vazio, assim, existencial, Uhum. sabe? De realmente não ter sentido em nada. Eu falava assim, gente, tá. E aí a gente vai muito seguindo mesmo a onda, né? Tipo Ah, é assim, verdade. a gente tem medo de comparação, Uhum. e aí a gente começa a realmente olhar para o outro e tentar fazer igual, né? Eu não Uhum. sabia a minha identidade também. Olha aí. E aí continua. Aí, Lívia, o que que acontece? Em 2017 eu decidi mesmo. Falei assim, olha, eu quero viver uma vida espiritual. E aí foi onde eu conheci a minha igreja, que eu tô lá até hoje, muito legal. Uhum. E aí eu tive esse 1 ano e meio, até final de 2018, de transformação. Eu ainda tinha as amizades antigas, eu ainda dava alguns passos, um passo aqui, outro passo lá. E fiquei assim 1 ano e meio nesse meio termo entre desenvolvimento espiritual, um Mas velho alguém te homem, um novo levou, homem. te apresentou, ou você que tomou a iniciativa de procurar? Como que foi? Fantástica pergunta. Eu tava numa sessão de coaching com a minha coach que mudou a minha história. Eu tenho um carinho enorme por Que ela. legal. E eu tava conversando com ela. E ela chegou assim pra mim, olhou dentro do meu olho e falou assim: Marco, eu preciso te dar um conselho. E a gente já tava junto há muitos anos. Ela já me conhecia bem. Aham. Falou: Marco, ela chama Vanessa Panchoni. Incrível a mulher. Assim, Marco, você é um cara tal. Começou a me dar vários pontos positivos. Mas falta uma coisa na sua vida. Você precisa se desenvolver espiritualmente. Que legal. Isso eu tava lá em São Paulo, eu tava em viagem trabalhando, lá em Sorocaba, ela é lá de Sorocaba. Hum. Eu voltei de lá decidido. Eu dirigindo sozinho no carro, falei assim, eu vou me desenvolver espiritualmente. Aí acredite se quiser, Lívia. Como diz minha esposa, não existe coincidências no mundo espiritual. Verdade. Meu amigo me liga, um amigo de balada, me liga solteirão, falou, Marco, fui numa igreja, cara. O pastor lá é muito legal, a Uhum. oratória dele é incrível. E como a gente falava em público, a gente admirava isso. Sim. Vamos comigo? Eu falei, cara, você na igreja? Ele cara, eu conheci, gostei, você tem que ir comigo. Improváveis. É, exatamente. Fui numa quarta-feira, apaixonei, nunca mais saí de lá. E o E seu amigo? meu amigo ficou, tá firme Ai, e que forte. bênção. Assim, ele me ajuda até Que espiritualmente. Eu sou legal, muito grato a gente. ele. Ele desenvolveu muito a área espiritual. Nós fomos crescendo juntos. A gente fala que Que a gente foi desenvolvendo bacana. juntos. Então, assim, aí eu decidi. Ali ele me chamou, ou seja, a minha coach me ativou. Eu já tinha tomado a decisão. No outro dia, praticamente, eu já estava na igreja e já Eu fluiu. te perguntei isso, né? Porque, assim, acho que a nossa função hoje no reino é justamente isso, é levar a palavra, né? Então, assim, sempre tem uma pessoa Sempre, que vai levar você para esse lugar, sempre, né? Então, sempre. até mesmo aqui, a nossa conversa, ela pode sim fazer com que você em casa aí, talvez dê um start e fale assim, cara, peraí, talvez é isso que eu preciso, né? Legal. Então, sempre vai ter uma pessoa que vai ou te convidar, ou te levar, ou te dar esse start, né? Que Exatamente. legal. Deus coloca esses anjos na nossa É vida, né? verdade. E que espero que Deus possa colocar pessoas no seu caminho a partir de agora para você poder virar essa chave espiritual e viver os melhores dias da sua vida. Amém, amém. E aí, Lívia, foi fantástico, e Deus começou a me transformar e no final de 2018, eu tomei uma decisão. Aí eu fiz uma oração. Eu tava em um relacionamento de 7 anos, conturbado, Nossa, cheio de indas e vindas. Estava num trabalho que eu amava. Então, que essas é a duas sua áreas, empresa ainda. não, Ah, não. não, era Tava em outro outra. Ah, trabalho. Já tinha imagino. 4 anos e meio que eu fazia esse negócio. Gostava, Aham. amava e tava num relacionamento. Cheguei e orei. Falei assim, Deus, não quero mais as minhas vontades. Nossa. Chega. Por favor, me mostre os caminhos e as vontades que o Senhor tem para mim. A Uhum. partir de agora, se o Senhor me direcionar, eu vou. Lívia, acredite se quiser. 1 mês depois, essa pessoa termina comigo um relacionamento de 7 anos.
E um mês depois eu já não estava trabalhando mais nesse lugar. A minha vida fez assim, ó. Imagina. Os meus amigos começaram a mudar a rota. Algumas coisas que eu não enxergava, comecei a enxergar. E aí eu tive essa migração depois dessa oração. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei solteiro. Fiquei um tempo sem me relacionar com ninguém, uns 2 meses assim. E aí eu comecei a orar. Em cima de um provérbio. Provérbios 19:14, está escrito assim, ó. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Aleluia. Aí eu falei assim, vem do Senhor, ou seja, não vem de mim. Uhum. O que ele está dizendo aqui, ó? Tem coisas que vêm com a sua própria mão, mas tem coisas que vêm de Deus. Aí eu comecei a orar. Que legal. Falei, Deus, por favor, me dá uma esposa prudente, uma esposa que conecte com os propósitos que o Senhor tem para mim agora. Porque eu estava no meio de um furacão, de uma mudança. Sim. Acredite se quiser, um mês depois eu conheço a Natália. E aí a gente conversando, parecia que... E a Nath já era da igreja também? Não. A Natália nem batizada era. Ela ia na Lagoinha bem de leve, numa igreja aqui de BH. E aí quando a gente começou a conversar, olha que legal. Quando a gente começou a conversar e foi batendo e tudo mais, eu conheci ela na minha empresa ainda, nem foi. Gente. A gente se conheceu lá. E aí o que acontece? Quando a gente começou a conversar, ela falou, não, eu também vou na igreja, na igreja da Lagoinha, aqui em BH. Eu falei, olha, eu vou numa igreja também, só que ela é bem pequenininha. A gente foi conversando o sábado inteiro. Que Chegou no legal. domingo à noite, falei, olha, a gente não tinha encontrado ainda pra sair. Aham. Falei, olha, eu tô indo na igreja, tô indo sozinho. Se você quiser conhecer a minha igreja, eu te busco aí e nós vamos. Nosso primeiro encontro foi na Que igreja. legal, que bênção. Aí ela foi, amou a nossa igreja também. E aí nosso primeiro encontro foi lá e depois a gente foi conversando. Aham. E aí eu conheci a Natália e eu falo muito que Deus me abençoou através de oração. Então, eu orei muito para conhecer a Natália. Eu fiquei muito tempo orando. E aí no pedido de casamento, eu pedi a Natália, aí eu falei esse versículo para ela. Ai, Então que foi bem legal. Nossa, E aí muito hoje nós legal, estamos assim, juntos. porque eu também hoje eu vou muito assim sobre propósito mesmo, sabe? Tipo, o que que o Senhor quer pra minha vida, sabe? E durante muito tempo eu fui muito direcionada pela minha vontade mesmo, Isso. sabe? E aí teve um tempo que eu falei, cara, eu preciso mudar isso. E a minha oração foi, Deus, eu quero que a minha vontade esteja alinhada à vontade do Senhor, Fantástico. sabe? E aí é tão legal que a gente começa a ver as coisas realmente assim mudando, sabe? Tudo vai fazendo. Aí você, né? No caso, eu conheci uma pessoa que realmente tinha os mesmos propósitos e é um homem hoje, né? Que tem tudo assim que eu pedi em oração, sabe? Tem hora que eu fico assim, Deus, como que pode? Tipo, sabe? Tudo mesmo, assim. Então, Deus, ele realmente, ele escuta as nossas orações. Então, para você que tá em casa, que talvez não tenha muito esse hábito, sabe, de orar, comece a orar, porque o joelho no chão, ele faz total sentido. Ele realmente faz, assim, um mover extraordinário na nossa vida. Então, comece a orar, sabe? Deus, ele é um Deus que ele gosta de ouvir claramente o que realmente você quer. Então, comece a orar assim, Deus, eu quero um homem assim, ou uma mulher assim, assado, assim, 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 em detalhes, porque Deus, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de detalhes mesmo, e ele é um Deus de cuidado. Então, quando ele realmente, né, ouvir as suas orações, ouvir as suas preces, ele vai te atender se estiver alinhado à vontade dele. Olivia, eu fico brincando e conversando, brincando não, falando sério com alguns amigos, Uhum. que quando a gente está conversando esse assunto que a gente está falando agora, eu falo que é a oração mais perigosa que existe. Que é quando você fala assim, Deus, eu não quero mais as minhas vontades, eu quero as suas. Tem que pensar muito antes de orar, porque normalmente as nossas decisões são muito emocionais. São. É como se fosse uma criança. Se você perguntar para uma criança, uma criança de 7, 8 anos, fala assim, filho, você quer aquela boneca que você tanto quer agora ou ir para Disney daqui a um ano? Ela vai querer o quê? A boneca agora. Com certeza. Nós somos assim. Imediatistas, né? Não, eu quero esse relacionamento agora, eu quero isso agora, eu quero trabalhar nessa empresa agora. Nós vamos muito na emoção, mas Deus não. Deus já viu o seu futuro e sabe o que é melhor para você. Então, quando você ora nesse sentido, Deus, o que o Senhor quer para mim nessa área? Aí é uma oração muito perigosa. E se você for obediente e confiar nele, você vai ver os melhores dias da sua vida. Exatamente. A gente estava falando aqui mais cedo sobre obediência, né? Obediência gera recompensa. E sabe o que eu vejo nas pessoas hoje, assim? Todo mundo quer viver a glória, mas ninguém está disposto a pagar o preço, Isso. sabe? Em alguns momentos você vai ter que pagar o preço, ou seja, renúncias,
sabe? É abdicar mesmo de algumas coisas que a carne ali tá pedindo, Isso. mas em alguns momentos você vai precisar enfraquecer a carne para fortalecer o seu espírito, sabe? E lá na frente você ter uma recompensa que você vai falar assim, cara, é de Deus, né? É. E hoje eu olho para você e para a Nath assim, tipo, eu vejo claramente assim que vocês realmente estão andando num processo de obediência, né? A Nath e você num amadurecimento espiritual, Uhum. sabe? Eu vejo isso em vocês, tanto por ter acompanhado vocês, né, na Uhum. missão e tudo, Uhum. e até hoje, Uhum. né? Então eu fico olhando assim que realmente como Deus ele vai nos moldando, né? É. E aí vocês se conheceram, e aí você falou, né, que realmente foram ali, foi pouco tempo, né? Foi. Aí a gente ficou se conhecendo durante 4 meses. Aí 4 meses a gente já tinha aquela vontade de Certeza, né? acelerar. Aham. Namoramos, aí eu pedi ela em namoro, foi muito legal. Até na igreja antiga dela, nós fomos lá, eu falei, vou pedir ela em namoro hoje. Pedi ela, Ai, que olha só que legal, pedi bonitinho. ela em namoro na igreja. Depois de um tempo, eu pedi ela em casamento na nossa igreja, foi muito Ah, que legal. bonitinho. Então, ou seja, depois de que a gente se conheceu, um ano depois a gente já estava casado. E foi muito legal essa experiência de relacionamento, porque o relacionamento, quando ele está baseado nos princípios bíblicos, ele é muito diferente. E Uhum. a gente sabe qual a diferença dos dois. Às vezes Exatamente. você já teve um relacionamento abusivo, digamos assim, ou um relacionamentos mais traumáticos. Mas deixa eu te dizer algo muito forte. Quando você decide viver um relacionamento baseado no que está escrito, não baseado na religiosidade, mas baseado nos princípios de Uhum. Deus, você vai ver que é totalmente diferente do que a gente imaginava. Totalmente. Então, para mim, para Natália foi fantástico. Ela também veio de um relacionamento de 5 anos Uhum. tenso, de traição e tudo mais. Então, quando nós dois viemos, nós viemos machucados, entre aspas, mas querendo que desse certo. Uhum. Então, a gente estava na mesma etapa de vida. Que Isso é legal. muito importante também, porque Deus, ele vai te conectar à pessoa certa quando você estiver pronto também. Uhum. Quando vocês estiverem no mesmo nível, na mesma etapa, buscando as mesmas coisas, quando casa, vira um propósito. E aí o Exatamente. relacionamento acontece. E sabe o que que eu vejo, né? Você falou de relacionamentos, né? Às vezes abusivos e tudo. Em alguns momentos, a gente, principalmente nós mulheres, né? Eu vim de vários relacionamentos abusivos, principalmente por causa da ausência mesmo da figura masculina, né? Da Isso. figura paterna. Uhum. E eu vejo que a gente às vezes fica batendo cabeça, sabe? Tipo, Uhum. querendo que a coisa dê É, certo. Mas eu tenho uma coisa pra te falar: o que vem de Deus traz paz, não confusão. sim. Se você tiver um relacionamento que tá te trazendo confusão, sabe? É briga o tempo inteiro, é isso, é aquilo, cara. É, Você já entende o recado. é verdade. Porque o que vem de Deus é leve, sabe? O que vem de Deus, ele traz paz, né? Hoje eu tô num relacionamento que ele é tão leve, é Uhum. tão, sabe assim, não tem nenhuma vírgula assim de tipo assim, nossa, de alguma insegurança na cabeça, Uhum. sabe? Não tem isso, É, porque vocês estão alinhados num isso. mesmo propósito, é o que o É. Marco falou. Talvez Deus está te preparando e dói essa preparação, né, Marco? Uhum. A gente sabe Verdade. que não é fácil, É, crescer dói muito. é. E pode ter certeza que ele também está preparando uma pessoa para você, que também talvez esteja passando pelo mesmo processo. Por isso que às vezes a gente fala, né? Espere no Senhor, confie. Esperar no Senhor não é fácil, É. né? Vai às vezes pedir pra gente uma paciência ali que em Uhum. alguns momentos a gente não tem, né? Do ser humano mesmo, né? Uhum. Então, espere no Senhor e confie, porque as promessas dele irão se cumprir na sua vida, né? É isso aí. E aí, como que foi então? Aí vocês casaram. Vocês já casaram, já tinham a casinha de vocês? Isso. Não, aí a gente começou do zero juntos. Eu já trabalhava, ela também, então a gente foi alinhando tudo. Uhum. Poxa, como que seria? Ó? A gente começou morando de aluguel pra gente sentir qual Sim. bairro que a gente ia gostar, o É. perfil. E aí a gente juntou tudo e começamos o casamento. No primeiro momento, como eu vim da casa da minha mãe, eu falei assim, caramba, será que eu vou aguentar pagar a conta, pagar aluguel? Será que eu vou aguentar? Tinha esse medo. Acho que todo homem Todo homem. demora a tomar a decisão do casamento por causa que assume muita responsabilidade. Sim. Aí ele coloca, vou comprar um carro primeiro, vou fazer faculdade primeiro, depois eu caso. Coloca vários pontos, mas eu te dou um conselho, homem. Quando você casar e se posicionar, as coisas vão mudar muito. As coisas vão melhorar muito, Sim, porque agora Deus vai cuidar de você e da mulher que está com você. Ele vai querer exatamente. também realizar os sonhos dela através de você. Sim. Então, quando o olhar de Deus para uma família é diferente para quem está solteiro. Uhum. Então, quando eu casei, a minha vida ela
teve uma velocidade Deslanchou, né? muito Legal. grande, tanto na área espiritual, na área profissional, em todas as áreas. Quando a gente decidiu casar, a vida deu uma fluida fantástica. Sim. Que família é o projeto de Deus, né? Exatamente. Então, assim, principalmente quando vocês estão alinhados, a mulher, o homem, tudo bem, ele pode ser o provedor, mas a mulher, ela é quem sustenta o homem, sabe? Exatamente. Ela é quem dá ali os direcionamentos, né? Igual você falou, em alguns Total. momentos a Natália vira e fala assim: olha, será que não é melhor ir para esse lado? Uhum. Será que não é melhor ir para aquele, né? É. A mulher, ela tem essa função de realmente fazer com que o homem enxergue coisas que, né, ele Passa não vai despercebido enxergar. pelo É. homem. A mulher, ela tem a sabedoria divina já dentro dela. Uhum. A mulher tem um sexto sentido que o homem não tem. O homem, ele é muito focado. Eu quero fazer isso aqui, ele vai lá e realmente faz. A mulher, ela tem um olhar, olha, aquele amigo seu ali, não senti algo legal. É batata. Escute sua mulher que você vai ter sucesso na vida. Legal. Eu brinco que tem 2 pontos que Deus fala com você. Através do Espírito Santo, através do seu coração e através da sua esposa. Os 2 dão certo, meu amigo. E se tiver no seu coração e sua esposa falou, pode ir que vai dar certo. É igual mãe, né? É, não tem erro, não tem erro. Se você Quando precisar... mãe fala, você pode saber. Então, a Natália, para mim, é como se fosse uma mentora mesmo, uma conselheira. Que legal. Quando eu vou tomar uma decisão, eu falo, meu amor, o que você acha sobre isso? E ela é meu termostato. Ela fala assim, ó, pode fazer. Porque a mulher, ela sabe o seu potencial também. Ela te conhece no dia a dia. Ela sabe os seus pontos fortes, sabe os seus pontos fracos. Rapidamente, através da sabedoria, ela consegue discernir e falar, ó, isso aqui é bom para você, sua cara. Ó, isso aqui não é sua hora. Então, se o homem, ele consegue... Não é que o homem, ele vai esperar uma decisão da mulher para tomar uma decisão. Ele já está com decisões alinhadas. Ele pega conselhos para estar alinhado com a mulher e andar junto. Que demais isso. Então, a Natália, eu não tenho coragem de tomar uma decisão sem conversar com ela antes. Eu gosto, alinho o projeto, faço tudo, deixo tudo alinhado. Falo assim, meu amor, já quero fazer isso. O que você acha? Se ela falar, vai para cima, eu já tenho 90% de garantia que vai dar que certo. vai dar certo. Então, E é muito legal você falar isso, porque hoje o que eu vejo nos relacionamentos, e aí eu até falo dos meus dos meus passados também, é muita disputa, sabe? É sempre o homem querendo ser melhor que a mulher querendo ser melhor, sobressair que o homem. E quando o casal tá alinhadinho, de um ajudar o outro mesmo, sabe? A mulher ser uma ajudadora, uma conselheira, uma companheira ali do homem, cara, tudo flui, sabe? E isso é muito legal de ver assim em vocês mesmo. Muito. É um Inclusive, preço. hoje eu vejo que você, a gente estava até comentando mais cedo, né? Você trabalha muito essa questão hoje como líder espiritual. E aí eu queria que você contasse, porque num primeiro momento você começou mesmo a ser um líder espiritual de homens, né? E depois você me comentou, e aí eu vejo também que você acaba conversando muito com mulheres também, né? Então me conta como que na verdade foi esse início assim de virar um líder espiritual, como que você entendeu que esse era um propósito do Senhor para você? Legal. Quando eu conheci a Natália no final de 2018, eu já estava numa caminhada espiritual de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E aí quando eu conheci a Natália, eu me senti com uma missão cumprida assim de transformação espiritual. Legal. E aí janeiro de 2019, então a gente estava começando ali. Eu senti no coração de abrir uma célula junto com a Natália. Que legal. Eu abri uma parte da minha vida para doação. Eu falei assim, eu quero servir a Deus, mas eu quero doar o meu tempo. E aí eu tive a oportunidade, conversei com o meu pastor, falei, pastor, eu quero abrir uma célula. Porque eu já ia em célula e achava fantástico. Ali eu tirava dúvidas, conhecia pessoas ajudando pessoas a caminhar num propósito. E como Isso a é gente muito precisa legal. de pessoas, né? Demais. Então, naquela célula que eu participei antes de conhecer a Natália, tem amigos meus que são amigos até hoje, padrinho de casamento. Então eu falei, caramba, se eu abrir uma célula, eu vou conseguir ajudar os meus amigos. Provavelmente meus amigos não vão numa igreja, mas numa célula eles iriam. A célula é mais intimista, né? Dentro de casa, Isso. conversa é normal. Isso. Para quem não sabe o que é uma célula, é um grupo que reúne semanalmente, que fala da palavra de Deus. Uma pessoa comum, não é um pastor, é uma pessoa comum que abre a Bíblia e vocês, através de testemunho, igual o podcast aqui, através de testemunho, vocês vão sendo edificados através da palavra. Aí uma pessoa te ajuda a orar, uma pessoa te ensina sobre a Bíblia, te ajuda a alguns pontos que você tem dúvida. É uma caminhada. E não tem um peso tão grande, né? Às vezes tem gente que fala assim, nossa, igreja. Isso. Agora, numa casa, assim, você vai de uma forma mais leve e talvez ali você consegue fazer com que a pessoa, ela depois vá numa igreja, né? Exatamente. Tinha época da minha vida que a célula era mais... Eu gostava de mais na célula do que na igreja. Então, você que gostou... Busca uma célula, a maioria das igrejas tem célula. Liga lá e fala assim, ó, tem célula aí, eu quero conhecer, e eles vão te ajudar. É muito legal.
E aí, janeiro, Lívia, de 2019, eu falei, linda, vamos abrir uma célula juntos e tal. Você chama suas amigas, eu chamo meus amigos e a gente começa. E aí eu comecei com esse intuito de servir. Sabe, a pessoa quer ajudar? Pronto, comecei e aí começou a minha jornada espiritual. Legal. Eu e a Natália juntos, fluindo, e aí eu comecei a gostar. Fez sentido pra mim. Aí as pessoas, nossa, Marco, o que você falou foi muito bom. Não, você tem o E é dom bom, da né? A gente fala palavra. assim, E aí eu vi que tinha alguma coisa ali, mas foi fluindo. sim. E aí, beleza. Chega 2020, quando eu. Olha que legal ali, como são as coisas de Deus. Quando tem pureza, eu falo isso, quando tem intenção verdadeira. Porque fazer a coisa certa com a motivação errada, dá errado. Verdade. Mas fazer a coisa certa com a intenção certa, dá muito certo. Exatamente. E aí, como eu abri a célula com a intenção de ajudar os meus amigos, e Deus sabe disso, eu tenho total clareza para falar disso, as coisas foram fluindo de uma maneira muito poderosa na célula. Tinha dia que tava 40 pessoas na célula, Que era assim, bênção. algo. Até o pastor falava assim: o que você tá arrumando aí e tal. Eu falei, cara, só. E era longe da igreja, então eu falei assim: não vai vir ninguém, porque é longe da igreja. Como que. Enfim, aí Deus fez do jeito dele e eu fui sendo transformado ali também. Que legal. O bom da célula é isso: as pessoas são transformadas e você também, porque quando você ensina, você aprende também. É muito legal. Exatamente. E aí, olha que interessante, Lívia. Em fevereiro de 2020, eu falei, pastor, eu quero pedir a Natália em casamento. E como eu amo essa igreja, como a gente fluiu tudo aqui, você deixa eu pedir ela no meio do culto? Oh, que No fofo. meio do culto. Na hora que acabar o louvor, você me chama, eu vou pedir ela em casamento. Ai, meu É Deus. muito legal. E aí, e eu fiquei assim, nervosaço. Imagino. Primeiro eu achei que ele nem ia aceitar. Ele ficou todo animado. Nossa, que legal, nunca vi isso, vai ser top. E aí, tive essa decisão. Aham. Foi incrível, tá até no YouTube, quem quiser ver Ai, lá. eu quero Pedido de ver. casamento, Marco Laviola e Natália. É muito Eu legal quero ver ali. demais. Aí eu filmei tudo, chamei os pais dela de Que surpresa. legal. Foi muito legal. Ela nem sonhando que eu ia pedir ela em casamento. Nem sonhava. Que legal. Aí, beleza, fiz o pedido de casamento, foi muito legal. Só que, como eu fiz o pedido de casamento na igreja, o pastor começou a me ver falar em público. E o pastor ficou vendo. Ficou vendo. Aí, quando eu falo que as coisas de Deus. No final, ele falou assim, cara, não sabia que você falava em público. E como eu já tinha uma jornada de célula, ele falou assim, cara, vou começar a te usar agora nas pregações. Que Se legal. prepara. E aí, como eu já estava caminhando para casar, já tinha célula, meio que Sim. encaixou ali na mente dele. Eu acho que é de Deus também. Quando é de Deus é natural, é como você falou, traz paz. Ele começou a me dar oportunidades de ministrar no culto. Um jovem, bacana. recém-convertido. Por isso que eu sou muito grato a ele. E tem pessoas na nossa vida, Lívia, que a gente tem que honrar para sempre. Tem. Porque são pessoas de Deus que abrem uma nova chave pra gente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e relacionar de uma maneira correta com as pessoas. Porque nós Exatamente. precisamos de pessoas na nossa jornada. Precisamos. Não tem como abrir mão das pessoas. E aí ele abre essa porta, morri de medo. E ele falou assim, ó, domingo eu quero que você ministre lá na igreja, um culto legal. de domingo. Eu falei, caramba, eu não sou pastor. Ele falou, quero que você vá. E aí entra também a coragem, né, Lívia? Então, seja, pessoas, direcionamento de Deus, coragem, aí eu fui. Totalmente dependente de Deus e foi uma bênção. Legal. Amei fazer também. E aí foi fluindo para onde está hoje, uma questão espiritual. Aí foi em 2020, então 2019 célula, 2020 começa as ministrações, e aí foi fluindo várias coisas depois disso. E é legal, a gente estava falando aqui como que as coisas de Deus funcionam, né? Assim, quando é de Deus, as coisas simplesmente acontecem. É verdade. E elas acontecem numa velocidade que às vezes a gente até assusta, né? Pro mundo é uma loucura, mas para Deus tá tudo certo, sabe? Né? Eu falo isso assim, e você falou sobre pessoas, eu sempre falo aqui sobre ambientes, né? Preste muita atenção, sabe, com as pessoas com quem você tem se relacionado, o ambiente que você está inserido, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. Né? Eu também, quando eu comecei esse processo meu de transformação, que eu comecei a realmente a excluir pessoas mesmo da minha vida, e a escolher as pessoas que eu gostaria de conviver, Legal. e o ambiente também. O ambiente faz as pessoas, né? Nós somos frutos do meio, isso é fato. E aí, eu vendo você hoje, assim, eu vejo que realmente, igual você falou, você teve que se afastar dos seus amigos, Sim. né? Que eu acredito que muitos hoje talvez estejam no mesmo caminho que você, né?
porque eu acredito que as pessoas, elas veem a nossa transformação Uhum. e elas falam assim, cara, eu preciso disso. Uhum. Eu preciso ir nesse caminho aqui Acontece. porque tá dando certo. Uhum. E aí vem um vazio, né, que a gente sente. E Uhum. quando a pessoa vê aquilo ali, ela fala assim, eu preciso disso também, né? E como que você entendeu que você também poderia falar com mulheres? Legal. Agora, uma coisa que você falou interessante aí de categorizar as pessoas. Às vezes a pessoa tá nos escutando, falando assim, nossa, mas eu amo tanto essa galera, sei que faz mal pra mim, mas como que eu faço? E às vezes a pessoa pode achar que nós somos insensíveis. Uhum. Mas não é essa questão de insensível. Olha, um conselho que eu te dou. Você vai continuar amando elas. O amor ainda continua, mas você vai categorizar. Olha, essas pessoas não me fazem bem, então não posso me envolver tanto. Sim. É uma questão de direcionamento mesmo, de discernimento. É. Fala assim, pô, tem 10 anos que eu tô com essa pessoa, eu quero parar com um hábito, ela me retorna. Eu quero parar, ela me retorna. Aí entra esse ponto, né, Lívia, que você teve e eu também tive. Olha, eu preciso de dar um tempo dessas pessoas. Uhum. E aí entra um ponto que nesse tempo que você dá, exclui essas pessoas durante um tempo da sua vida. Para que Deus te conecte com pessoas novas, existe essa solidão. Existe. Que a maioria das pessoas não consegue, acaba olhando para trás e volta. Exatamente. Porque gera um monte de coisa, gera medo, gera insegurança. Exatamente. Aí eu quero te dar um conselho. Acredite, nessa transição, Deus vai cuidar de você. Deus vai tratar e transformar você, até para você estar pronto para esses novos relacionamentos. Até para você chegar nesse novo relacionamento já agregando, já conectando, já fazendo sentido para você. Então, fique tranquilo, se está na hora, não, você não está sendo insensível, você só está selecionando durante um tempo. Sim. Depois de um tempo que você estiver maduro, você pode se relacionar e não vai nem te afetar nada. Às vezes no início você se relaciona com essas pessoas, ela ainda tem muita força sobre você. Mas depois de um tempo, essas pessoas não vão ter mais. E você continua amando, continua honrando, mas andando com pessoas que te levam por propósito. Legal. E aí me passa um filme, assim, de te ouvir falando isso, porque eu penso no meu processo, né? Uhum. Eu passei esse processo de ficar sozinha e não foi fácil. Primeiro lugar, porque o meu amor próprio, a minha autoestima estava lá embaixo, Sim. sabe? Uhum. Então, assim, eu tive que resgatar realmente quem era a Lívia, e aí vem a questão da identidade, né? Tipo, quem é a Lívia, sabe? O que ela gosta? Eu não sabia, tipo, eu ia muito mais pela onda, como a gente falou, do que realmente por mim, sabe? Pelo meu gosto. E eu passei por um deserto muito, sabe? Muito ruim mesmo, assim. Uhum. Então, é como o Marco falou, né? A gente vai precisar sim passar por esse deserto, mas é no deserto onde Deus vai realmente te resgatar e falar assim: vem cá, eu quero curar as suas feridas, eu quero te curar, porque o que eu tenho para você lá na frente é muito grande. É. E para isso, eu preciso curar essas feridas suas, né? É verdade. Então, é um processo, o processo de autoconhecimento, o processo de resgatar esse amor próprio, ele nos traz muitas coisas, mas depois, quando a borboleta sai do casulo, assim, sabe? Ela vai estar livre para voar voos altos, né? É verdade. E aí eu tinha te perguntado do processo de mulheres, assim, como legal. você identificou, porque você fala hoje para homens, né? Você é líder hoje lá na igreja, principalmente no grupo na célula dos homens, não é isso? Isso, no é um culto mesmo, um culto mensal, que a gente já tem 1 ano já esse culto. O pastor me fez esse convite, inicialmente falei, caramba, será que eu posso e tudo mais? Porque eu sou o cara mais improvável, vim de uma família totalmente estruturada, ajudar os homens. Aí eu falei com ele, falei, pastor, por que o senhor tá me chamando? Aí ele, cara, eu vejo em você que os homens precisam de aprender alguns pontos e tudo mais que você já consegue viver. Falei, beleza. Aí eu aceitei esse propósito há 1 ano atrás, então hoje dá em média de 400 homens por mês nos nossos cultos. Bem legal mesmo. Já recebemos vários homens legais lá como convidados. Estão convidados os homens que estão nos assistindo, viu, Legal. gente? É toda segunda? É não. sempre a terceira segunda do mês, na Boas Novas Church. Terceira segunda do mês, gente. Reunião só para homens, não é gravado, porque ali a gente fala de assuntos que são incríveis, vale a sempre pena. com convidados muito interessantes Sim. também, trazendo, né, ali toda a experiência de vida, né? Isso. Seja na área profissional, seja na Isso. área sentimental, né? Isso, a gente faz muito, muito parecido com o seu podcast, que são testemunhos de homens que passaram por momentos Legal. desafiadores. Isso inspira. Muito. Então a gente, Deus foi direcionando numa pegada de testemunho mesmo. Então a gente já recebeu lá seu Elias, que foi incrível, Foi. Pedro Faria foi maravilhoso, Gabriel Magalhães. Tem uma galera muito legal que Deus foi direcionando para estar nessas reuniões. Te convida aí, Que você homem. bacana. E aí o que aconteceu? Na célula, normalmente
as mulheres têm uma tendência maior de iniciar na espiritualidade. Uhum. Então, a célula, às vezes, eu ministrava, era 18 mulheres e 2 homens. Uhum. A célula de vocês é A mista. nossa célula é mista. É Eu e a mista. Natália, a gente liderando. Aham. E aí eu falava mais para as mulheres. E a Natália, pô, lindo, fala desse tema, fala desse tema. E aí, como eu também vim de uma família de mulheres, então eu consigo enxergar esse campo também de uma maneira mais profunda. Uhum. E aí, como que faz? A Natália cuida das mulheres e eu cuido dos homens. Só que tinha momentos que a Natália conversava com a mulher e falava assim: Nossa, o Marco vai conseguir te ajudar nisso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar nós Que três. legal. Aí a Natália marcava esse encontro, eu ia, escutava a história da mulher e eu e a Natália ia dando dicas ali. Então, ali a gente Uhum. começou a ter essa experiência. E foi em Legal. 2022 agora, pouco tempo atrás. Aham. E aí, 2022 inteiro, a gente começou a ajudar. 2023, que a gente já tá na metade, né? Aham. Então, eu tive essa experiência de 1 ano e meio ajudando também mulheres através do convite da minha esposa, Aham. que ela sentia. E aí, dessa última vez, que foi muito legal também, eu tava conversando com a pastora, ela é líder das mulheres, eu sou líder dos homens, a gente tava alinhando os pontos. Aham. E aí, a gente alinhou tantos os pontos que ela falou assim: Marco, quer saber? Você que vai falar pra essa mulherada. E são 700 Que mulheres legal. mensalmente lá na reunião das mulheres, lá na Boas Novas. Nossa. E aí foi um choque para mim. Eu falei, caramba, falar para 700 mulheres. E aí foi uma das experiências mais incríveis na minha vida. Inclusive tá no legal. YouTube também lá. Foi Culto incrível das esse Mulheres, culto. Marco Laviola e Kelly Grip. E foi fantástico. Foi. Aí eu vi que realmente Deus tinha algo diferente nesse ponto. E aí tô sondando isso ainda, tô vivendo Sim, eu aos acho que é poucos. isso, né? Deixar realmente Deus ir levando, né? E hoje você olhando assim para os homens e para as mulheres, o que que você acha assim? Porque eu vejo que o mundo está muito perdido. Uhum. Inclusive chegando aqui hoje eu postei um vídeo, um repost do Wendel Carvalho, não sei se você chegou a ver, Não. da Débora Seco falando um trecho lá e eu fiquei assim horrorizada mesmo. Depois você dá uma olhada e aí eu falei, cara, o mundo tá muito perdido, É. sabe? Uhum. E você, assim, com essa visão que você já tá, né, mais maduro mesmo, Uhum. espiritual, assim, o que que você vê, sabe? O que que falta nas pessoas? Ou talvez uma dica, não sei, para que realmente as pessoas, sabe, encontrem um caminho. Legal. Muito bom. Bom, hoje com a rede social, tem várias informações, várias linhas de raciocínio. Isso mais confunde a pessoa do que ajuda. Uhum. Por exemplo, você vai entrar no Instagram, uma pessoa vai falar assim, ó, acorde 5 horas da manhã para você ter sucesso. E a pessoa tem sucesso. E aí você vai no outro Instagram e fala assim, não, durma 8 horas por dia. Que aí você vai ter sucesso. E ela também tem sucesso. As duas pessoas têm sucesso. E aí? Aí deixa as pessoas, eu acordo 5 horas da manhã ou eu durmo 8 horas por dia? E aí ela fica confusa Fica. e não encontra uma linha que possa encaixar com ela. Uhum. E aí tem uma frase do meu mentor, que eu sou apaixonado, que ele fala o seguinte: Qual que é seu mentor? meu mentor chama Rafael Monese, ele nem tem redes, ele não é exposto online, mas é um cara mesmo? assim, Que fantástico, legal. ele é lá de Recife. Cara incrível. E ele fala assim: "Cara, para você conhecer, para você conectar com seu mentor, você tem que saber a sua identidade. Então, quem que eu vou escutar? O cara que fala para acordar 5 horas da manhã ou o cara que fala para eu dormir 8 horas por noite? Aquilo que tem a ver com o propósito de vida, aquilo que tem a ver com a minha identidade, aquilo que tem a ver com o estilo de vida que eu quero levar. Uhum. Os dois podem estar certos, mas qual eu vou escolher? Então, voltando para a questão da rede social e questão das famílias e tudo mais, tem muita gente, por exemplo, às vezes você gosta de um casal, casado, tem 3 filhos, acompanha eles e eles terminam o casamento. Só assim, peraí. Se eles terminaram, não tem problema nenhum eu terminar o meu. E aí entra essa confusão de informações, de acesso, e aí entra essa confusão de ideologias e tudo mais. Aí eu dou o mesmo conselho que o meu mentor me deu. Para você ter uma linha de raciocínio, você precisa de entender aquilo que faz sentido para você. Aquilo que você busca daqui 10 anos. Daqui 10 anos você se vê com uma família estruturada? Você se vê como pai, se vê como mãe? Você se vê essa família com base espiritual? Como que você vê sua família? Você vê sua família com uma saúde emocional, saúde financeira? Então agora você tem que buscar pessoas que vivem isso de verdade, que é muito difícil. É muito É difícil. muito difícil. Porque na rede social as pessoas postam o que quer. Então você tem que ter a oportunidade de conhecer pessoas e de seguir pessoas, de ter inspiração de pessoas que você conhece no dia a dia. Uhum. Igual o meu mentor, por exemplo, que eu falei com vocês, eu não conheci na rede social, eu conheci ele no dia a dia e tem 8 anos que a gente anda junto. Legal.
Porque eu conectei com ele com coisa que ele fazia no offline. Sim, Então tem que tomar muito cuidado que as pessoas no online postam uma coisa e no offline é outra. Mas exatamente. qual que é a dica? Como tem muita informação, muita gente que vive só de aparência e pessoas que podem estar confundindo a sua mente, por que que você não baseia em algo que já está dando certo, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia? Exatamente. Então a ideia é você, peraí, como que uma família dá certo debaixo do que está escrito da palavra? E aí você vê que é o homem que dá a vida pela mulher, é a mulher que tem sabedoria no lar. E aí você começa a buscar pessoas, aí vale a pena. Pessoas que nos ajudem a caminhar nesse caminho. Peraí, eu quero construir uma família. Toma essa decisão, não tem a ver comigo, tem a ver com a minha história. Eu quero construir uma família debaixo do que está escrito na palavra. Eu quero aprender sobre a palavra. Aí eu acho que faz mais sentido você caminhar no que está escrito do que no que as pessoas falam. É verdade. E eu acho que a pergunta, assim, te ouvindo dizer isso é do que você tem se alimentado, sabe? E aí, tudo que a gente coloca, tudo que a gente vê, tudo que a gente, né, lê, isso vai entrar de alguma forma no seu coração como uma semente. Então, comece realmente a se perguntar do que eu tenho me alimentado, né? Quem são as pessoas que eu tenho seguido? Elas realmente postam coisas que vão agregar no meu dia a dia, né? Porque outro dia você deve ter visto, todo mundo tava postando, né? Até a pastora Kelly postou sobre o clipe da Luísa Sonza. Ok. E aí é mais uma coisa que a gente, né, assim, como cristãos e pessoas que realmente estão buscando ali um projeto mesmo de família, né? Tipo, eu fico pensando aquilo. Você agora que tem filha, e eu vou entrar nesse assunto agora com você. Imagina o seu filho se alimentando disso, sabe? Vendo essas coisas. Então, realmente, nós temos que ser seletivos sobre o que nós estamos vendo. Lá em casa eu não assisto TV mais. Legal. Não assisto. Desde a pandemia. Isso. Desde já tem o quê? 3 anos, eu acho, né? Desde a pandemia eu não assisto jornal. Ah, mas aí você fica. Fico, eu prefiro ficar desatualizada, entendeu? Ou me atualizo do que realmente importa, sabe? Do que, tipo, colocar coisas no meu coração. De tragédia, sabe? Sim. Você liga o jornal, é só tragédia, É isso aí. né? Então, vale a pena essa reflexão para você que está nos assistindo do que realmente você tem colocado na sua vida, sabe? De quem você tem, a gente falou, de quem você tem se relacionado, quais os ambientes você tem frequentado, isso faz total sentido, né? Sim, total. E aí você, como pai agora, me conta assim, qual é a sensação de ter um filho? Acho que a responsabilidade aumenta muito, né, Marco? É verdade. Tava no nosso coração, assim, desde quando a gente decidiu casar, a gente gostaria de ter filhos. E foi muito legal, porque quando a gente casou, deu um ano de casado, a gente falou assim, pô, tá na hora de ter filho. Aí olha que interessante que entra a questão da oração que a gente conversou aqui. Nós começamos a orar, fizemos um propósito de 7 dias de oração. E para quem não conhece, você ora 7 dias por esse propósito. Orando assim, Deus, é da sua vontade que possamos ter filho agora? Se sim, nos coloque no nosso coração, nos dê a paz, como você disse, nos mostre. E nesses 7 dias a gente não sentiu nada. Meu Deus. Não rolou nada. E olha que é algo incrível, né? Não aconteceu nada, a gente decidiu não ter filho. Nossa. Aí foi assim, tá bom, beleza. Gera uma frustraçãozinha, É, né? a gente fala assim, não, então tá, né? Então vamos seguir Então aqui, tá, vamos né? Já esperar. que não é essa vontade. Exatamente. E aí entra a questão da obediência, que normalmente não é fácil. Beleza. Olha que interessante, Lívia. Um mês depois eu passo por uma turbulência na minha empresa. Mas surreal. Foi uma das turbulências mais pesadas que a gente teve. Durou outubro, novembro e dezembro. A gente orou em setembro. A turbulência veio um mês depois. Como eu disse, Deus já viu o futuro. Ele sabe o que é melhor pra gente. Imagina a Natália grávida, nos 3 primeiros meses, que é o ponto mais delicado, ela passar por essa turbulência junto. Sim. E aí, e ela trabalhava comigo na autoescola. Então a gente viveu isso juntos. Ela trabalhava na administrativa, eu na parte comercial, a gente trabalhou junto, foi muito legal. E aí, passamos por esse momento desafiador, aí a gente entendeu, caramba, agora Imagina aí se a gente... tivesse. E aí, janeiro passou. Aí eu falei, meu amor, o que você acha da gente orar de novo? E aí foi muito legal, a gente orou. E aí a gente já sentiu várias confirmações que era pra gente ter o filho. Aí ela tirou o DIU, fez todo aquele processo, um mês assim, ela já engravidou. Foi muito rápido. Ai, A gente nem sabia, não fizemos nenhum tipo de exame, só tirou o DIU e já engravidou da nossa filhinha. legal. 9 meses veio a princesinha Jade. Que já tá com quanto tempo Tá agora? com 5 meses. 5 Eu meses. fico brincando que é o bebê mais lindo do mundo que Deus mandou. Ela é Princesa linda. demais. É a cara da Natália. E o que te traz de ensinamento, assim, um Bom, filho? acho que o ensinamento
é uma permissão de Deus para direcionar também um filho dele. Então, ou seja, a Jade é minha filha, mas também é filha dele. Sim. Então, eu tenho essa sensação. O pai, ele vai aos poucos. Eu acho que a mãe, ela já vira uma chave surreal. A Natália Assim, virou uma mãezaça. Tá na nossa barriga aqui, a gente já Isso. sabe, já, O já. pai, ele fica meio perdidão. O que que eu faço? Eu só ajudo a minha esposa, eu vou no filho e tal. Então, assim, um conselho. Posso dar um conselho para os homens? Óbvio. Pais de recém-nascido. Deixa eu te dar um conselho. Foque na sua esposa. Ajude ela, porque acabou de sair um ser dentro dela. Então as emoções mudam muito e gente, demanda hormônio. muito da mulher. Então o hormônio muda. Aquele bebê recém-nascido depende 100% da mulher. E qual que é o papel do homem no começo, naquele puerpério, né? Dar esse suporte para a mulher emocional e também o suporte As físico. atividades mesmo, né? De Amor, o que ajudar você mesmo. precisa? Vou virar a noite com você. Esse Legal. suporte do homem é muito importante. Muito. Então, eu decidi ficar 40 dias sem trabalhar para poder ajudar a Natália nos primeiros 40 dias. E Ai, foi um que momento legal. bem legal que a gente viveu. Acabou durando 3 meses. Eu fui trabalhando bem de leve. A gente ficou 3 meses que juntos. legal. Então, conselho para você, homem. A sua mulher vai precisar muito de você. E vale a pena plantar essas sementes no seu relacionamento. Sim. E aí o homem é mais de leve, entendeu, Lívia? O homem vai entendendo aos poucos. Então, o pouco que eu entendo nessa questão paterna é Deus te dando uma oportunidade de ter um amor fora da curva e também agora de cuidar de uma filha dele ou um filho dele também. Então, eu tô tendo esse discernimento. Muito legal. Muito legal isso. E assim, quando eu fui marcar o podcast com o Marco, eu tinha marcado, tipo, Marco, ó, tem horário de 18 horas. Aí ele virou e falou, Lívia, esse horário para mim fica um pouco mais complicado, porque eu tenho que chegar mais cedo para ajudar a Natália. E eu achei isso muito legal, assim, sabe? E é o que você tá falando, é de realmente o homem enxergar, sabe? Que agora vocês têm um filho, não é só a mulher, sabe? É um filho de vocês, que Deus deu para vocês e que, tipo, faz parte dos dois ajudarem, né? Total. Porque é muito pesado pra mulher. Muito, É muito, muito pesado. muito. É uma função muito pesada, né? Muito. E a mulher abre mão de tudo. De tudo. Da sua estética, da sua vida social, Sim. dos seus alimentos, trabalho, do de trabalho. Então não tem jeito, a mulher abre mão de tudo. Se o homem não puder abrir mão só um pouquinho, então, ou seja, pô, uma noite virado, você vai conseguir trabalhar, Deus vai te dar força, pode confiar no que eu tô te Vai. falando. Então, assim, só que, o mais legal, a semente que você está plantando no seu relacionamento vai virar uma árvore tão frutífera. A mulher, ela tem uma coisa muito legal, que ela nunca esquece do que o homem faz. Infelizmente do lado negativo também, mas pro lado positivo também. Tem uma frase que falam que é muito legal, que a mulher é uma terra fértil, a terra mais fértil do mundo. Então, se você planta uma semente negativa, infelizmente você vai colher. Mas se você planta uma semente negativa, Nossa. perdão, uma semente positiva, gera muitos frutos. Muitos. Então você, homem, que tá com uma filhinha recém-nascida, plante essa semente do cuidado com sua esposa agora. Sim. Eu garanto pra você que vai nascer uma árvore daqui uns anos frutíferas. A mulher nunca mais vai esquecer. Vai falar assim, muito obrigado pelo momento mais desafiador, que é o puerpério, é um momento que eu não sabia nada, você estava do meu lado. Que legal. Nossa. Muito lindo, assim. Acredito que esse papo tá mexendo aí com o seu coração, já te virou várias chavinhas. E eu queria te agradecer muito, né? Assim, aqui a gente fala que passa tão rápido, e é porque é tão gostoso, é tão leve o papo, né? E para finalizar, a gente sempre faz um bate-bola, né? Eu vou te perguntando e você em poucas palavras, fala o que representa para você. Combinado? Legal, claro, combinado. Deus. A maior força de vida, o maior sentido de vida é ele. Família. A estrutura emocional que você precisa para cumprir os seus propósitos na Terra. Amém. O passado. Aprendizado. O futuro. A Deus pertence. O presente. Desfrute. Perdão. Obrigatório para quem quer ser feliz. Lindo. Amor. Um mandamento que é o principal para quem quer viver uma espiritualidade. A morte. Uma transição para a melhor fase da sua vida. Amém. Dinheiro. Serve para poder te alimentar nas riquezas verdadeiras. Ou seja, o dinheiro ele serve para potencializar aquilo que realmente te faz feliz. Coisas que não têm preço, né? Exatamente. A Nath.
Sem ela, nada disso teria acontecido. Então, eu falo que ela realmente é o maior presente da minha vida. Então, a maior bênção da minha vida é a Natália. Ah, que bonitinho. Jade. A maior surpresa e, ao mesmo tempo, a maior revelação de vida vem a partir da Jade. Amém. E o Marco? Um servo de Deus. Um homem que quer viver aquilo que Deus tem para ele. Nada mais. Eu não quero mais viver as minhas vontades. Quero aquela famosa frase: quero morrer para mim mesmo e nascer agora para as vontades de Deus. Então, Ai, quero ser simplesmente um servo de Deus, um homem que Deus possa contar aqui na terra. que bênção. Ai, muito, muito gostoso esse papo, viu? Queria te agradecer muito mesmo. Acho que fez muito sentido várias coisas que a gente conversou. Espero que vocês tenham sido impactados também. Eu sempre trago aqui, né, o nosso café voando E alto, aí sim. né, do nosso parceiro Mata Café, Reginho, né, Reginho. conhecidíssimo aí por Aham. você também. Então, um presente para você Obrigado. do Eu nosso amo café, minha podcast. bebida preferida. Que bom que Ainda você mais da Mata desfrute Café. lá, que você desfrute Incrível. bastante, viu? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Que Deus continue te abençoando. Que esse Amém. podcast continue sendo um canal de bênção na vida das pessoas. Amém. Obrigado pelo Amém. convite. É isso, pessoal. Como a gente falou lá no início, né? Se você ainda não segue esse canal, siga e ative as notificações e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser impactadas e também para que o YouTube e o Spotify entendam que essa mensagem é relevante. Bom, fiquem com Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo episódio.